E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos me dar uma aí. Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês com um convidado muito especial que é o Rodrigo Dourado. Fala aí. Tudo bem? O nome dele não é Dourado por causa do carro dele, já que o carro dele é prata. É verdade. É só um sobrenome mesmo. É isso aí. E hoje o Rodrigo ele vai estar aqui estreando um novo quadro no nosso canal. Ele vai ter a honra, né? Não, eu vou ter a honra de escutar essa história dele. Eu também vou ter um. E, excelente, tá bom, hein? Ele vai contar pra gente uma história, que é o nome do quadro. Conte uma história. Um certo dia a gente tava lá, gravando junto e tal. Aí ele falou, aconteceu tal coisa, e você sabia que uma vez eu me rasquei, entrei numa encrenca por quê, Rodrigo? Por causa do ovo. Ele fez uma coisa com o ovo que vocês vão descobrir quando ele contar a história dele. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês, curtir, comentar o que vocês acharam desse quadro, né? Like embaixo. Likezinho embaixo. E o Rodrigo, no momento agora que a gente tá gravando esse vídeo, ele não tem um canal. Não mas tem. ele... O quê? Terei. Pretende ter um canal. Então, se você tá vendo esse vídeo no futuro próximo, um amigo seu tá vendo o vídeo no futuro próximo, pede pra ele abrir a descrição, porque muito provavelmente o link do canal dele vai estar onde? Não sei aonde. Na descrição. Aqui embaixo. E aí você pode se inscrever. Então é isso aí, galera. Valeu. Tá pronto pra contar a história pra gente, Rodrigo? Tô. Bora lá pro vídeo. Valeu, galera. Bom, eu vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha mais ou menos a idade do Lito. Não façam em casa. Não, pode fazer. Pode fazer, mas... E eu não conto essa história com orgulho, mas aconteceu. Seguinte, eu era um moleque, assim, como qualquer um outro moleque de 14 anos, 15 anos. E a gente saiu do colégio, eu tinha aula de inglês à tarde. Mas era muito chato a aula de inglês. Ao mesmo tempo, a gente criava peixes. Eu sempre criei muitos peixes, porque meu pai é biólogo, eu gosto muito de animais. Aí, a gente passou na loja de peixes, chamava... Não vou fazer jabá deles, mas chamava um nome legal lá. E aí a gente passou na rua, comprou um peixe, vinha num saquinho plástico assim, cheio de água e tal. Você sabe como é que é comprar um peixe. Aí sobrou um pouco de dinheiro e a gente tava indo pra casa do Lasanha, do Laza, que ele é um amigo nosso bem gordo, que ele pesava 3 dígitos, pra ser mais preciso, 114. Com 14 anos ele pesava 114, acho muito cabalístico e bonito isso de falar. Aí tava eu, o Lasanha e o Napa. Nós três juntos, o Napa é um amigo nosso que tinha mais nariz do que pessoa, tinha uma pessoa no nariz. Esse é o Otávio, é Napa, por motivos assim, tanto quanto óbvios. Este é o Victor, ou melhor, Lasanha, por motivos também tanto quanto óbvios. E eu sou o Rodrigo, quer dizer, o Boing, por motivos óbvios também. E ele era muito gente boa. Aí o que aconteceu? Estávamos ali, compramos o peixe e tal, nós três, vamos pra casa do Lasanha. Eu chamava ele de Soaldo às vezes, de Pan Soaldo. Chegamos na casa do Soaldo e aí lá a gente soltou o peixe no... desculpa, errei. Antes de comprar o peixe, depois de comprar o peixe, sobrou um dinheirinho e a gente falou, vamos comprar uns ovos. Quem sabe a gente faz uma guerra de ovo lá na casa do gordo. Aí beleza, chegamos na casa do Soaldo, o Lasanhinha lá soltou o peixe dele, e aí assim que soltou o peixe fica uma água presa no saco do aquário. A gente jogou pela janela, assim, sem pretensão, porém o vizinho, ele morava no 11º andar, o vizinho dele tinha uma caixa d'água, aquelas grandes de 3.000 litros, o saco caiu em cima da caixa d'água e como caiu do 11º andar, a velocidade, uma questão física aí, caiu e estourou toda a caixa d'água. Inundou o quintal do vizinho. Só que o quintal do vizinho era uma loja de roupas. Eles faziam umas estampas bonitas assim e tal. Só que aquelas com contact, sei lá como fazia. Que você colava a estampa e tinha que deixar no varal secando. Se molhasse, perdia toda a obra. Perdeu toda a obra, porque a gente molhou
todos os negócios dele, já ficou meio chato. Então a gente falou assim, putz, já estragou o vizinho, não vamos estragar a casa do Sualdo. Então a gente pegou os ovos, a caixa vem 12, aí estávamos em 3, cada um tinha direito a 4 ovos. Então a gente pegou 4 ovos cada um e tal. E assim, bem na frente da casa do Sualdo, a gente falava que era onde o Lasanha devia estudar, porque era um colégio estadual que só tinha pessoas, assim, barra pesada, e ele era muito menininho, então ele precisava aprender um pouco a vida. Aí, a gente, olhando assim o colégio, que também não vou falar para vocês não terem uma noção de localização, mas era aqui em São Paulo, a gente começou a tentar acertar, mas eram umas 3 quadras, os ovos lá no colégio. A gente jogava, só que se perdia o ovo. Aí jogava um de cada vez. De repente o Vitor, opa, falei o nome dele, mas tudo bem, faz parte. O Soaldinho resolveu, não queria mais tacar ovo, porque ele, não quero tacar ovo, não sei o que, vou cuidar do meu peixe. Beleza, vai cuidar do seu peixe novo. Ficou eu e o Napa, aí a gente falou assim, vamos então dividir o arsenal dele. A gente dividiu e começou a tentar acertar esse mesmo colégio. Só que a gente tacava e não conseguia ver onde chegava. A gente falou, vamos buscar um alvo mais próximo. A gente virou assim, bem na frente tinha um outro prédio com várias janelas. Obviamente, a gente falou, não vamos acertar as janelas. Então a gente falou, vamos acertar ali um pouco em cima daquela janela. Aí, pum, tacou, pá, acertou, tá. Aí uma vez a gente pegou os 2 ovos, o meu e do Napa, a gente jogou juntos os ovos, e os ovos chegando lá, sumiram. A gente falou, putz, um ovo pegou na parede e o outro ovo sumiu. A gente falou, nossa, sumiu o ovo, pô, que beleza. A gente virou assim pra conversar, quando a gente vira de novo pra frente, todo o prédio, a janela inteira, assim, era de vidro, do primeiro andar até o 11º onde a gente estava, todo mundo olhando pela janela, assim, olhando pra gente. A gente falou, que isso, cara? Os caras estão olhando pra gente. Não tá de sacanagem. A gente levantou a camisa, mostrou eles, falou, os caras estão olhando pra gente, né? De repente, tocou, a gente tava falando isso, tocou o interfone, a gente, não sei, veio a empregada do Soaldinho, Eteovina é o nome dela, isso é verdade. A Eteovina chegou e falou assim, Vitor, desça porque a polícia tá lá embaixo. A gente falou, putz, polícia lá embaixo? A gente falou, não, tinha muito malandro, a gente não vai descer, porque, né, polícia e tal. Aí o Napa falou, não, a gente tem que descer, cara, a gente é homem, a gente já tem 14 anos, a gente tem que assumir as responsabilidades. Aí a gente, muito inteligentemente, a gente trocou de roupas. A gente pegou no armário do Vitor e colocou as roupas dele. Só que, obviamente, o cara pesava 3 dígitos. Eu devia ter no máximo 60 quilos. A gente colocou a roupa dele e ficou mó grande, assim, parecia um saco de batata. E aí a gente desceu pra falar com os policiais com outras roupas, né? Pra disfarçar, falar, não, foi outro garoto, do outro andar, não era a gente. Quando a gente chegou lá, tinha uma galera, a rua fechada, assim. Uma galera olhando assim, era uma grade, sabe aqueles prédios que você chega, abre um portão, você fica numa jaulinha, abre outro portão. Quando a gente chegou na primeira jaulinha, a gente falou, não vamos sair daqui. Tipo, eu encostava na grade, assim, ó, se eu vou mostrar pra você. Eu encostava assim na grade, minha mão tremia, assim, tá? Nunca tinha visto tanto policial por causa da gente, né? Os três delinquentes mirins lá. E a Teovina junto com a gente, que tava brava da vida. Aí a gente chegou lá, um policial pressionando, falando, olha, você tacando coisa, a gente viu você tacando coisa. Aí um outro policial falou assim, inclusive o senhor mostrou a parte íntima pra mim. Aí eu agradeci que não fui eu, e que foi o Napa, que só tinha nariz, de resto ele era pequeno. Então, aí além disso, beleza, o policial falando com a gente, aí os outros vizinhos começaram a aglomerar, aí o vizinho do lado falou assim, não, porque durante a semana, esse detalhe eu não contei, o apartamento era pequeno, tinha uma varanda minúscula. Nessa varanda, o Vitor criava um husky siberiano. Sendo que esse husky, ele, como morava no apartamento, comia qualquer coisa, como eu posso dizer, as fezes dele eram líquidas. Então o que o Vitor fazia? Pegava e jogava pela janela. Então um outro vizinho de um outro lado chegou e falou assim, não, porque esse moleque é nesse prédio que fica eu sempre tacando merda em cima das coisas da minha casa, não sei o quê. Aí, você jogou merda, você jogou pedra, você jogou ovo, você jogou tudo naquela portaria. Todos os vizinhos tinham algo a contar. Algo pra gravar a situação que a gente já tava mal, entendeu? Então era só agravante. Se fosse um tribunal, a gente já tava sentenciado à morte ali. Então os caras pressionando. Aí a Eteovina, também tosca da vida, coitada, não sabia nada de nada, falou assim, leva eles presos, moço. Aí o policial olhou assim pra gente e falou assim, eu vou ter que levar.
Eis que a gente soube que o ovo que a gente tacou, que foi a gota d'água, quando a gente jogou na parede e sumiu, um deles entrou pela frestinha da janela, assim. O ovo passou. E tinha uma senhora grávida na frente do computador. E o ovo passou e pum, estourou na tela do computador e estourou o computador. Ela teve um ataque, não sei o que, ficou com medo de perder o filho. Acho que é mentira, porque, né, perder o filho por causa de um ovo, acho esquisito. Mas beleza, não faça isso em casa. Volto a repetir o que eu falei no começo do vídeo. Não taquem ovo, que não é legal. Aí a gente entrou no camburãozinho, os três atrás do camburão, eu, Soaldo no meio, né, porque ele era mais gelatinoso, e do outro lado o Napa. Aí os três assim no camburão, aí eu lembro do... o Vitor começou a chorar. Mãe. A gente tava nervoso, tenso, mas ele começou a chorar assim. Aí os policiais, muita gente boa, falaram assim: não, eu queria falar o seguinte, se foram vocês, assumam, que não vai dar em nada, assuma. Aí o Napa já tinha falado pra mim no elevador, e eu gravei isso bem, e falei assim: nega até a morte, nega até a morte. Então, não foi a gente. Aí o Napa, não foi a gente. Aí o outro, fui eu. Assumiu toda a culpa pra acabar logo com a confusão. Aí ele começou a chorar muito. Chorando, aí chegando na frente, na rua da delegacia, aí eu olhei assim, eu reconheci a rua, porque era tudo muito próximo, tudo no nosso bairro. Falei, não, mano, não, por favor, não entra nessa rua. Fiquei pensando pro policial, né, enquanto o gordinho chorava. Aí, passando no meio da rua, era bem a saída da minha aula de inglês que eu tinha cabulado. Aí eu lembro, nunca vou esquecer isso, tava assim no camburãozinho, aí eu olhei pela janela, olhando, a galera, meus alunos da sala de aula, meus coleguinhas saindo da aula de inglês e eu chegando no camburão, assim, derrotadíssimo. Só que eu abaixei a cabeça, o policial sacou que eu tava com medo e falou assim: não, levanta a cabeça, agora se expõe. Beleza, chegamos na delegacia, não deu em nada, na real. Porque o cara pegou nós três e falou assim: olha, vocês três, vocês assumem a culpa? A gente, não, claro, a gente assume a culpa e tal. Aí, então me fala o nome de vocês. Aí o Vitor falou o nome dele completo. Não. RG perfeito, telefone perfeito. Chegou no Napa, cujo nome é Otávio, falou assim: eu sou o Carlos Alberto de Nóbrega, sei lá, falou um nome qualquer. Aí eu também, Edson Arantes, no nascimento. Cada um falou um nome X, um telefone X, um RG X. Voltando, aí o cara falou: então vocês estão liberados. Aí eu lembro que sem querer, por impulso, eu falei: mas você não vai levar a gente de volta? O cara, você tá de brincadeira, você quer ficar preso? Eu disse: não, a gente vai embora. A gente voltou a pé, derrotado, saiu da delegacia, cabisbaixo e tal. Aí a gente subindo a rua, assim, pra voltar pra casa do gordo, ele chorando assim: por favor, não conta pra ninguém o que aconteceu, não conta pra ninguém. Obviamente, no dia seguinte, a primeira coisa que a gente fez no colégio foi escrever na lousa o que tinha acontecido. E que o Vitor tinha chorado, ele ficou com essa fama. E ainda de tarde ligaram pra mãe dele, e aí, desde então, eu me dei bem, eu continuo falando com ele, sou amigo dele até hoje. A mãe dele proibiu ele de andar com o Napa, porque eu era o santo da história. Enfim, não façam isso em casa, não é um bom... Ela faz, Não, pode fazer. Pode fazer. Beleza, então galera, eu espero que vocês tenham gostado da história do Rodrigo. Eu gostei bastante. E é isso aí, Rodrigo, desculpa, eu tive que estar com... Tava muito entretido com a história, você não quer um pouquinho? Não faça isso que eu fiz em casa, hein? Ela faz, Não, pode fazer. Tá bom, gente. Fica aí, não façam isso em casa. Nada, não joga nada pela janela. Não joguem nada pela janela, porque não é legal. E é isso aí, você não quer uma mesmo? Não quero, obrigado. Tá legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar o que você achou, se você quer que continue esse quadro ou não, entendeu? Eu sei que o Rodrigo ele contou a história muito mal, entendeu? Mas a gente pode trazer pessoas, não, mentira. É isso, ele foi sensacional na história, galera, porque só de ter essa história aí já é sensacional. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça principalmente de se inscrever no canal do Rodrigo, porque vocês não sabem o esforço que ele fez pra estar aqui hoje gravando o vídeo, pra, estar aqui compartilhando com a gente essa história. Tem alguma coisa a dizer, Rodrigo? Muito obrigado, não faço isso em casa. A moral da história é: vamos ser criança, feliz, solto, mas sem prejudicar o próximo, né? Beleza. É isso. Então é isso aí. Valeu, galera, e até a próxima. Mas fala aí, você ainda fala com eles? O que aconteceu com o Vitor, com esse cara aí, com esse Napa? Não, o Lázaro emagreceu.
Só Na- quinta, o- mano. Agora tá lasanha? com 2 dígitos, né? Ele tá com 2 dígitos. 99, né? Entendi. Mentira. Eu ainda falo com eles até hoje. Você é amigo deles ainda? Sou, a gente tem um time de futebol. Ah, O Vitor é o técnico. sério, sério. e a mãe dele ainda deixa sei lá? Deixa. Dona Vera. Saudade. Mentira.